Então vamos à palavra de hoje, vamos lá. Abra aí sua Bíblia em João, capítulo 19. E nós vamos ler versículo 28 a 30. João 19, 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir o quê? A Escritura. Qual Escritura? A velha aliança. Todas as promessas da velha aliança, tudo que se cumpriria nele. Aonde Jesus está quando João está escrevendo isso? Ele está na cruz, pregado. Então, olha bem. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para quê? Para se cumprir a Escritura. Então ele estava na cruz pregado, estava cumprindo toda a velha aliança, estava cumprindo tudo. O que aconteceu ali? Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram a boca. Quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça, redeu o espírito, e ali ele morreu, né? Vamos orar. Senhor, está consumado, Senhor. Nos abra os olhos hoje, Senhor. Olha esses irmãozinhos, essas pessoas de grande valor que aqui estão, que são filhos, que nasceram de novo. Juntos precisamos crer que Jesus Cristo disse: está consumado. E se está consumado, tudo já acabou. Então nos dê graça, inspiração, dependência do teu Espírito. Eu quero orar por aqueles que vão ouvir esta palavra pela internet, aqueles irmãos do Brasil inteiro que ouvem. Solta a mente deles, Senhor. Desperta o espírito deles, aqueles que estão debaixo de jugo, de escravidão, de lei, de jugo, de campanha, de voto, que tem medo do diabo, que eles creiam nisso que eles vão ouvir, que essa palavra chegue até eles. Assim nós oramos crendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então Jesus está na cruz. E ele vê que tudo aconteceu, ele está na cruz, tudo está consumado. A Escritura, todas as promessas da velha aliança. Isaías 53 está se cumprindo. Gênesis 3,15, que fala da semente da mulher, se levantaria um que feria Satanás na cabeça, está se cumprindo ali na cruz. E todos os ensinos da velha aliança que apontavam para Jesus, ele está ali na cruz agora, e quando ele vê que tudo está se cumprindo ali na cruz, está se cumprindo naquele exato momento, então ele diz: ok, está consumado. E ali ele morre e cumpre tudo. O que quer dizer esta palavra consumado? Quer dizer que acabou, tudo foi feito, tudo se tornou perfeito, tudo foi resolvido, não tem mais nada para acrescentar ou tirar. Tudo que precisava ser feito para libertar o homem, para salvar o homem, para quebrar o poder do diabo, para perdoar o homem, para tornar o homem um filho de Deus justificado. Naquele momento na cruz ele disse: está consumado, acabou, tudo foi feito, nada mais precisa ser acrescentado a partir de então. Ele fez tudo, se cumpriu, aconteceu, se completou. O último sacrifício da lei aconteceu na cruz do Calvário. Então, a partir de agora, tudo foi feito. O homem só precisa olhar para ele na cruz e acreditar que ele fez isso por cada um de nós. Nada mais precisa ser feito. Nada mais precisa ser feito para uma pessoa ser salva, porque a partir de então pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, essa fé não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras que você possa produzir, para que ninguém se glorie. A partir de então, agora é isso. A pessoa anda em busca de uma libertação, mas conhecereis a verdade. Olha para a cruz.
A libertação não vem por quanto uma pessoa gritou, quanto óleo passou, quanta campanha fez. A religião prega isso. A libertação não vem porque levou uma rosa ungida para casa, ou tomou um banho de descarrego, ou levou lá uma chavinha da vitória, ou alguém gritou, sui! A libertação vem quando eu olho para a cruz, conheço a verdade da cruz, está consumado, então sou liberto. Não tenho mais nada que fazer. Não é quanto deixei de comer e jejuei que eu vou ser liberto. Ou subi no monte e fiz voto e peguei 30 envelopes para pagar voto. Isso não liberta, isso escraviza. A libertação vem, a partir de então é isso. Vocês acreditam nisso? Quando eu era criança, eu gostava de passarinhos. Olha, vou fazer 59 anos, estou velho, hein? 59 anos, mas ainda quando eu tinha uns 6, 7, ainda tinha mato em São Paulo, ainda fazia aquela neblina de manhã. A gente ia para a escola, eu morava num quintal que tinha 54 metros de comprimento, a minha casa. Morava lá no fundo, então a gente saía, eu não via nem o portão de casa quando ia na escola. Entrava às 7 horas da manhã, era 6h30, estava aquela neblina, você não via nem o portão, de tão intensa que era essa neblina. E eu lembro que o meu avô chegou a caçar aí nessa Serra da Cantareira, para você ver como a coisa é longa, né? E eu ganhei lá uns passarinhos e catei um passarinho, e aquele passarinho ficou na gaiola, ali em casa, muito tempo, muitos anos. Aí eu cresci um pouquinho, olhei para ele e falei, coitado desse passarinho nessa gaiola esse tempo todo. Eu vou pôr ele em liberdade. Peguei ele, enfiei a mão lá e se debateu, soltei ele, mas eu soltei ele, e ele parou ali e não saía do lugar. Ele não saía do lugar, ele estava meio atrofiado para voar. Aí eu falei, vai embora. E assim ele dava um voozinho, parava ali. Ele ficou muito tempo rodeando o mesmo lugar, parecia que queria voltar para dentro da gaiola. Por quê? Porque ele ficou muito tempo naquela mesma situação, naquela gaiolinha, preso ali. Ficou atrofiado. Então, é assim que está um monte de crente há anos na igreja. Eles nunca ouviram a palavra da cruz, a libertação total, a vitória contra o diabo total, a salvação perfeita. Eles nunca ouviram isso. É anos que eles ouvem ao demônio, cuidado com o demônio, é campanha disso, é banho de descarrego, é óleo, é rosa, e paga preço, é voto, é jejum. Então eles ficaram que nesse passarinho, estão há anos numa gaiola religiosa, aprisionados. Quando você fala a verdade, abre a porta para eles sair, eles não sabem o que fazem, eles estão atrofiados. Não entende, está consumado. Cristo já fez tudo por mim. Não entende isso. Não confiam no que Cristo fez. Eles estão há anos numa gaiola. Já gastaram 500 litros de óleo na parede da casa. Já fizeram tudo que o líder mandou fazer. Mas não acreditam no evangelho, estão atrofiados. Aquele passarinho ficou por ali, não sei nem se um gato catou ele ou se ele foi para o... Eu falei, meu Deus, era melhor ter deixado ele preso ali. Mas no caso é melhor soltar o crente da gaiola. Então está consumado. Cristo, ali na cruz, quando ele viu que tudo se cumpriu, quando acabamos de ler, ele disse, está consumado. E ali ele morreu e rendeu o Espírito. Então vamos trabalhar um pouquinho nesse pensamento. Vamos trazer um quadro aqui para vocês. Vamos lá, você está em João. Olha aqui, João capítulo 1. João capítulo 1, vamos ler ali. Só um versículo que nós lemos bastante aqui. João 1, 29. No dia seguinte viu João Batista, ele viu a Jesus, que vinha para ele e disse... O que o João Batista disse de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos explicar isso aqui. João Batista, ele teve revelação de Deus, que Jesus era o Cordeiro de Deus. Ele vê Jesus como aquele Cordeiro do Velho Testamento,
E ele fala: olha o Cordeiro de Deus que vai tirar, vai resolver o problema definitivamente do pecado do mundo. João Batista conhecia o Velho Testamento, conhecia. O que ele tinha em mente ali? O que se praticava no Velho Testamento? As pessoas pecavam o ano inteiro, elas cometiam pecado. E depois, uma vez por ano, elas iam no templo. O que elas faziam? Elas levavam um cordeiro com elas, um animal. Elas levavam aquele animal, um animal inocente, elas apresentavam aquele animal diante do sacerdote. O sacerdote pegava aquele animal, elas impunham as mãos sobre aquele animal, como se transferisse para ele todo o seu pecado, aquilo que ela fez de errado o ano inteiro. E o animal tomava a culpa, o animal era inocente, o cordeiro era inocente. Ele tomava a culpa dela, ele não fez nada, um animal inocente que não pecou. Quem pecou foi a pessoa, olha como era a velha aliança. Mas ela levava aquele animal, transferia para aquele animal os seus pecados. Ali tinha um monte de gente adúltera, um monte de gente que bebia, ali tinha gente que matou, que roubou, tudo quanto é tipo de pecado. Mas ele iria lá com aquele animal, transferia o mal dele para o animal, o sacerdote pegava aquele animal, sacrificava, fazia aquela oferta para Deus, e o pecado dele era coberto por mais um ano. Mas no ano seguinte ele tinha que voltar de novo e fazer a mesma coisa. Então aquele animal inocente, aquele cordeiro inocente, ele era morto no lugar da pessoa na velha aliança, a culpa caía sobre ele e ele perdia a vida por causa do pecado de um terceiro. Era assim a velha aliança. Mas quando João Batista vê Jesus, ele fala: olha o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Ele não vai tomar sobre si o pecado de uma pessoa. A questão dele é tomar o pecado do mundo. Olha como uma coisa gigantesca, de todos os seres humanos que existiram e queriam existir na face da terra. Tirar o pecado do mundo. Então esse é o cordeiro, mas não é um cordeiro trazido pelo homem, é o cordeiro de Deus, como João Batista fala. Então esse cordeiro de Deus, ele vai tomar sobre si, na velha aliança, aquele animal tomava sobre si o pecado daquele que estava fazendo a oferta, ele era a oferta. Isso é bem simples para você entender. Mas Jesus agora ele vai tomar sobre ele o pecado do mundo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É isso que ele vai fazer, essa questão de pecado. Esse sistema maligno que entrou no planeta por Adão, contaminou todo mundo, tornou todo homem estragado, esse vírus, essa coisa maligna que se chama pecado. Esse chikungunya, você entende o que eu estou dizendo ou não? E dá uma picadinha ali e a criança é afetada. Olha que coisa terrível, gente. Vocês entendem o que é o pecado ou não? Não é só cometer um errinho. É um sistema de trevas maligno que entrou no planeta, estragou o homem, a raça humana, os vegetais, animais, todo ser vivente se corrompeu e estragou. Agora Cristo, presta atenção, ele vai tomar sobre ele tudo isso, assim como aquele animal era sacrificado, tomava sobre ele o pecado de quem estava ofertando. Agora Cristo vai tomar sobre ele o pecado do mundo todo, esse mal todo. E ali na cruz do Calvário ele vai levar sobre ele o pecado do mundo inteiro. Você acredita nisso? Tira o pecado do mundo. Então ali na cruz, vocês vão me cansar de ouvir eu falar da cruz. Ali na cruz ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tudo que entrou por Adão, todo o domínio que o diabo tinha sobre as pessoas, ali na cruz, tudo é desfeito pelo Senhor Jesus Cristo. Ele cumpre a velha aliança inteira e na cruz ele vai tirar o pecado do mundo. Então presta atenção. Toda a força maligna, toda a força das trevas, todo o poder do pecado, todo o mal do pecado, Cristo leva para a cruz e desfaz ali. Você acredita? Será que você enxergou isso junto comigo ou ainda não enxergou?
Aquilo que o homem não poderia fazer contra o mal, contra toda a força das trevas, contra o pecado, que ele mesmo é vítima, escravo. Aquilo que o homem não podia se libertar a si mesmo, mesmo sendo religioso. Aquilo que o homem não tinha poder para se libertar do poder do diabo por si mesmo. A condenação que pesava sobre ele, o castigo que pesava sobre ele. E ele não tinha força para resolver isso. Jesus na cruz teve força e resolveu. E ele disse: acabou, está consumado. Você entende? Então, quando eu creio em Jesus Cristo, eu entro nessa bênção. Está consumado. Acabou. Tudo foi feito por ele na cruz. Ele cumpriu as Escrituras e tudo foi feito por ele na cruz. Vamos ver um quadro aqui, Romanos, vamos lá, Romanos, capítulo 8. Vamos ler do 1 a 3, a gente lê muito aqui. Agora, pois, nenhuma condenação há ou existe para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito, olha lá, presta atenção. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, por que ele fala que a lei estava enferma pela carne? Porque a carne, o homem natural não conseguia cumprir a lei. Então, a lei estava enferma, ninguém cumpria a lei. Mas ali na cruz, Cristo ele foi feito pecado. Feito por quem? Feito pecado. Todo o pecado do mundo caiu sobre ele, foi feito pecado. E ali na cruz, o pecado foi executado. Essa força, essa coisa maligna, esse poder que o diabo tinha sobre os homens, você tem que acreditar nisso. Esse mal, essa coisa que entrou por Adão, foi executada e condenada em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Ele tomou sobre si isso. Vai ali para Isaías 53. Isaías 53, bem no meio da Bíblia, né? O versículo 1 ele começa fazendo uma pergunta: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, não tinha formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Olha lá o versículo 2, parte B: não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, quando Cristo está ali na cruz, ele foi feito pecado. Não tinha nada, não tinha nenhuma beleza, não tinha nada que pudesse atrair as pessoas. Não tinha nada que atraísse alguém a ele. Porque ali ele estava feito pecado, inchado, machucado, dolorido, perdeu a forma. E ali ele foi feito pecado por nós. Não havia nada que nos agradasse, nada que nos atraísse para ele. É o que Isaías está dizendo. Não havia nenhuma beleza que nos agradasse, mas depois ele fala o quê? Era desprezado, versículo 3, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e deles não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pisaduras, chagas, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? A iniquidade de todos nós. Então ali na cruz, ele foi feito pecado por nós. Entenda isso, meus irmãos. E ali na cruz tudo ele consumou. Não tem mais nada a ser feito. Nada mais pode ser realizado por mim ou por você que consiga cumprir o que ele cumpriu na cruz. Nada. Nós precisamos acreditar, receber e viver pela fé naquilo que ele fez por nós. Vamos para outro versículo. E o que mais aconteceu na cruz que eu preciso entender? Gálatas 3,13. Gálatas 3,13. São versículos que você tem que memorizar, entender, acreditar. Ele diz, versículo 11: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O que está escrito? Pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. E qual era a bênção de Abraão? A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então na lei era assim: toda transgressão ela era digna de uma punição. Eram as maldições da lei. O que eram as maldições da lei? O castigo da desobediência. Então ninguém, quando eles desobedeciam qualquer coisa da lei, vinha o jugo, a vara, sobre eles traziam a punição. Eram as maldições da lei. Mas quando ele vai ali para a cruz, então ele se torna um maldito, porque estava escrito que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Qual era a bênção de Abraão? Para muitos eles vão falar assim: Abraão prosperou. Mas a bênção que ele deixou para nós de Abraão não foi prosperidade, foi o Espírito prometido. Essa era a bênção para a descendência de Abraão. O Espírito Santo prometido habitando dentro do coração daquele que crê. Então ali na cruz está consumado toda a maldição pela desobediência da lei. Presta atenção. Toda a maldição, o julgamento, a punição que vinha sobre eles. Então Cristo se fez maldito em nosso lugar. Ele se fez maldito, ele nos libertou, nos resgatou da maldição da lei, se fez maldito em nosso lugar. Então hoje nós que vivemos na nova aliança, nunca nós vamos precisar fazer quebra de maldição. Não existe isso para quem é salvo, porque todas as maldições Cristo tomou na cruz e se fez maldito no meu lugar. Você entende isso? Não existe quebra de maldição para quem é salvo de verdade, entendeu, está consumado. Nenhuma maldição alcança o verdadeiro crente, aquele que sabe o que foi consumado na cruz do Calvário. Então isso aconteceu na cruz. Você acredita nisso? Sim ou não? Agora vamos lá para Colossenses, o que nós lemos sempre. Colossenses capítulo 2. Versículo 13 em diante. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida, juntamente com quem? Com Cristo, perdoando todos os nossos delitos,
E tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente aonde? Encravando na cruz. Que escrito de dívida era essa? É o escrito da lei, que cobrava e condenava e punia o homem. Então, tudo aquilo da lei que nos condenava, que nos punia, que nos executava, Cristo cravou. Por isso que o fim da lei é Cristo. Ele cravou o escrito da dívida na cruz. Então hoje, presta atenção, meus irmãos. Será que você crê e entende nisso? Hoje você não deve mais nada. Você não tem que pagar preço por nada. Você não tem que fazer sacrifício nenhum por nada. Não tem nada que lhe custe alguma coisa. Tudo que você devia, você tem que... É pela fé isso. Tudo aquilo que você devia foi cravado. Era prejudicial a você. Era prejudicial a nós. O escrito da dívida que nos era prejudicial. Cristo removeu, retirou, liquidou, cravando ele na cruz. Então hoje você que é uma pessoa salva, perdoada, um filho, um crente de verdade, então você não deve mais nada. Deus olha para você e vê você inocente, perdoado, justificado diante dele, porque você creu naquilo que Jesus disse, está consumado na cruz do Calvário. Então você não deve mais nada. Esse negócio que você... Olha uma frase que você não encontra na Bíblia. Qual é a frase? Aliás, é essa, ó. Deus fez a parte dele. Agora você tem que fazer a sua. Qual é a sua parte? Deus fez a parte dele. Agora você tem que fazer a sua. Então eu tenho que me esforçar para ser salvo. Eu tenho que fazer obras para ser salvo. Qual é a minha parte? Se eu sou salvo pela graça, qual é a minha parte? Então eu tenho que jejuar muito para ser salvo. Eu tenho que fazer muito voto para ser salvo. Eu tenho que fazer sacrifício, participar das campanhas para ser salvo. Não! Cristo me salva pelo seu sacrifício gratuitamente. Eu não tenho que fazer nada para ser salvo, só acreditar no que ele fez. Qual é a minha parte? Eu tenho que fazer alguma coisa boa? Tenho, porque sou cristão. Mas não para ser salvo, porque já sou. Então qual é a tua parte? Crer. Você entende? Essa é a tua parte. É daí, nessa fé, crer, enxergar, é que você pode produzir alguma coisa bom, porque já é, já foi, já aconteceu. Essa é a boa obra. Não é para alcançar, ou para fazer, ou para ser. Já é, já alcançou, já fez. Então se surge uma boa obra, é porque você já se cumpriu isso na sua vida. E sabe qual é a melhor boa obra que você pode fazer para alguém? Olha, você pode dar um prato de comida para alguém, é uma boa obra, é. Mas você já é salvo. Você pode ajudar alguém necessitado, alguém precisando de 100 reais, e você dá 100 reais, vai lá, compra o seu remédio. Tudo isso é muito bom. Mas a maior obra que você pode fazer por alguém, vamos ver. João, abre lá, João. Seis, 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, João 6, 28. Que faremos para realizar as obras de Deus? Olha, isso aqui é Jesus respondendo. É Jesus falando. O que essas pessoas tinham em mente? Eles tinham a lei. O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Essas pessoas estavam pensando assim. Olha, agora Jesus vai falar: faça isso, faça aquilo, vem para lá, vai para cá, vem para cá, faz isso. Jesus falou: a obra de Deus é essa, que vocês acreditem. Acreditem que naquele que Deus enviou, que era o próprio Jesus Cristo. Então, a maior obra que você pode fazer por alguém é mais do que dar comida,
é mais do que dar um dinheiro, é mais do que sair de madrugada debaixo dos viadutos dando comida para os drogados. Eu não estou desmerecendo essas coisas, é muito mais que isso. A maior obra que você pode fazer é levar alguém a crer de verdade em Jesus Cristo. Essa é a maior obra. É transferir a fé verdadeira para uma pessoa. Isso é obra de Deus. Jesus Cristo diz. Então, pastor, você quer ajudar as pessoas, faça tudo isso. Mas isso não é a coisa principal que você tem que fazer. O que você tem que fazer é levar alguém a crer em Jesus Cristo, pregar o evangelho verdadeiro para ele. É a maior obra que você pode fazer. Então volta lá para Colossenses. Então ele diz: e tendo, versículo 14, cancelado o escrito de dívida que era contra nós, constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E que mais ele faz na cruz quando ele diz está consumado? Agora você precisa acreditar no que eu vou ler para você. Você da internet precisa acreditar no que eu vou ler agora. Olha o que ele diz, versículo 15: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. O que é despojar? É desapossar. É desapossar, quebrar o domínio, desfazer a autoridade, quebrar o poder das potestades. É isso que Jesus Cristo fez na cruz. Quando Jesus morre na cruz, o diabo é despojado, é triturado, é derrotado, né? Todo o domínio que ele tinha, Jesus quebrou o poder dele na cruz, de todos os principados, de todos os demônios, toda a força das trevas foi derrotada ali. O que é que derrota o diabo? A pessoa pensa que uma água ungida derrota o diabo, está enganado. A pessoa pensa que uma rosa que leva para casa derrota o diabo, está enganado. A pessoa pensa que passar um óleo na porta da casa vai derrotar o diabo. Olha em que elas estão crendo. A pessoa pensa que sal grosso usado na macumba, agora trouxeram para a igreja, vai libertar do diabo. A pessoa pensa que dá um nó do avesso numa camisa e levar lá para o pastor desatar o nó e desatar a sua vida vai vencer o diabo, está enganado. Não é isso que vence o diabo. Então o diabo está rindo dessa gente, porque estão tentando derrotar ele, e ele conseguiu fazer com que eles descressem da vitória da cruz e crescem nesse misticismo que está dentro da igreja. É isso que eles estão crendo. Agora eu vou brincar. Então você sabe que bolsa de mulher tem uma casa inteira lá dentro, tem ou não tem? Quando vai achar uma agulha lá, fica 2 horas enfiando a mão assim, depois de meia hora acha. Aí a irmã abre a bolsa. Sabe o que você vai encontrar lá? Um negocinho de óleo assim. Um negocinho de água assim. Antigamente a gente punha a foto da senhora na carteira, né? Aí você vai encontrar a florzinha sequinha assim. Tudo as coisas que libertam. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Sim ou não? Você que está pela internet, fica andando com esse olhinho na bolsa, esse salzinho, essa aguinha, joga fora. Imagina você levar uma rosa para a tua casa, aí a rosa seca, eles falam assim: agora o diabo se prendeu na rosa. Aí você põe a rosa dentro da bolsa e vai levar para a igreja para queimar a rosa, para queimar o poder do diabo. Você andou com ele o tempo todo na rosa, não andou? Então quando o diabo vê, preste atenção, queridos, isso é muito sério. Quando o diabo vê essa gente que só fala nele, que está lutando contra ele, aí ele olha e vê as armas dessas pessoas. O diabo olha, aquele lá está com um pouquinho de água, aquele que está com terra de Israel, olha aquele lá, está com uma roseira em casa já. Olha esse aqui com esse monte de óleo de Israel. Aí, só para brincar com você, aí todos os demônios olham e rei deles.
dão risada de todos eles. Olha lá, eles estão lá dentro da igreja. Sai, demônio! O que você está fazendo, demônio? Eu estou na vida dele. Acredito no diabo. Não acredito? Aí o diabo olha lá. Olha como eles estão facilmente enganados. Crendo em água, e eu consegui entrar na mente deles e anular a cruz. Vocês entendem isso, não? O diabo ri, meus irmãos. O diabo ri. Ao invés da pessoa olhar para a cruz e crer que o diabo foi despojado ali, ele está num lugar que virou feitiçaria, que põe um montão de coisinha na mão dele e fala: isso aí, você vai vencer o diabo. Então essa gente está fraca. Essa gente está com medo, tão oprimida. Muitas dessas pessoas estão debaixo de uma depressão terrível que a igreja trouxe. Sabia disso? Sabia disso? E tendo despojado os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então quando Jesus Cristo diz assim: está consumado, todos os demônios do diabo estão sendo despojados. Jesus está quitando a nossa dívida, liquidando com o pecado, com toda escravidão na cruz. Então o diabo é um derrotado. Você tem medo dele? Eu tinha medo dele quando eu não cria na Escritura, acreditava nessas coisas. Mas agora que eu conheço esse Colossenses, ele é que tem que ter medo de mim. Porque eu sou uma voz que vou falar isso, né? Não vou aterrorizar a igreja. É o demônio. Falar a verdade. Presta atenção, olha. Olha quantos crentes tem aqui de verdade. Sim ou não? Você acha que algum demônio tem coragem de entrar aqui? Não tem. Ele está ferrado. Tá ou não está? Jesus disse assim: se tiver dois ou mais, estou no meio deles. Quem é que está aqui? Jesus está aqui. Coitado do diabo. Nem o arzinho daquele pode respirar. Você acredita nisso? Agora a igreja supersticiosa, a pessoa começa a orar, está amarrado, tem um demônio, vê um demônio na cortina, vê um diabo ali, tem um demônio. Ele só vê demônio dentro da igreja, sabe por quê? É isso que eles creem. É isso que está na cabeça deles. Você entende isso? Manifesta agora, manifesta agora. Sabe onde eu ouvi a gente pedir para manifestar? Eu tinha um colega que era macumbeiro. Um dia eu fui lá, na macumba. Aí ele deitou num canto lá, fez um negocinho de cabelo. Aquilo manifestou. Nunca vi Paulo nem ninguém invocar demônio dentro da igreja e mandar manifestar. Então o diabo está rindo de tudo isso. Isso cresceu muito. Essa vitrine cresceu muito, mesclou o Brasil inteiro. Vocês estão vendo? Isso não vence o diabo. O que vence o diabo é aquele que morreu na cruz. Só ele venceu o diabo por nós, despojando o principado e potestade. Acredita ou não? Vamos lá para Hebreus, vamos lá. Hebreus. Capítulo de número 2. Olha, leia e entenda isso aqui. Isso aqui está escrito, é verdade, olha. Visto, pois, que os filhos, Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou. De que ele está falando? De Jesus. Jesus teve um corpo de carne e sangue. Desses igualmente ele participou, para que por sua morte, o que acontecesse? Gosto dessa tradução atualizada. Para que por sua morte ela destruísse. Olha aqui uma coisa errada. Aquele que tinha o poder da morte. Tem tradução que fala assim: aquele que tem o poder da morte. Tinha, por quê? Porque Jesus morreu, ressuscitou, quebrou o poder da morte. Ele é o Senhor da morte e da vida. Ele tem domínio sobre a morte. Ele ressuscitou.
para que por sua morte destruísse quem? Destruísse, aniquilasse quem? Aquele que tinha o poder da morte. Quem é que tinha o poder da morte? A saber, o diabo. Então, na cruz, o diabo foi aniquilado, destruído, meus irmãos. Você tem que acreditar. Olha, isso aqui, você não crê na Bíblia, você não é um crente. Por que razão você não crê nisso aqui? Acha que não é bem assim? É assim? Sim, é isso aqui. Isso aqui você não vai encontrar antes da cruz. Antes da cruz não tem nenhuma informação dessa. Antes da cruz não está escrito que o diabo foi despojado. Antes da cruz não está dizendo que ele foi aniquilado e destruído na cruz, porque Jesus não tinha morrido na cruz. Então no Velho Testamento não tem essas informações. Mas depois da cruz, nem em Mateus, Marcos, Lucas e João não tem essas informações. Mas depois que Jesus foi para a cruz, morreu e ressuscitou, aí vem a revelação. Isso aconteceu na cruz, está escrito aqui, ó. Isso é para a igreja, tem que acreditar que o diabo foi destruído na cruz do Calvário. Posso dar o mesmo exemplo de 10 anos? Você tinha um carro, comprou novinho. Aí por um descuido pegou fogo, o carro queimou inteirinho. Você saiu lá, ai, ainda bem que eu fiz seguro. Queimou o estofamento, os pneus, tudo que tinha lá no carro. Só ficou aquela carcaça, aquelas rodas com a borracha queimada, aquela cinza. Continua sendo carro? Continua, não deixou de ser carro. Porém é um carro destruído. O motor que tinha força, combustível que tinha força para locomover tudo aquilo, acabou, queimou tudo. Está lá um carro destruído. O diabo continua vivo. Porém, destruído, executado. Por isso que Tiago fala, se sujeita a Deus. O que é se sujeitar a Deus? Se sujeitar à palavra. E agora, Tiago, depois que eu me sujeito a Deus, resista ao diabo. Quem é que vai correr? É o crente ou é o diabo? E ele fugirá de vós. Resista, resistir ao diabo como? Com água orada, com rosa, com óleo, com espada de Jeová. Essas coisas, essas invenções. Não, com a verdade da palavra. Como é que eu vou resistir? Para que por sua morte destruísse o que tinha o poder da morte. E o diabo olha para mim, desfalece. Porque eu estou firmado na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o diabo corre da igreja que prega a palavra da cruz. O diabo não tem poder sobre aquele que entendeu o evangelho. Vamos acreditar ou não, vamos ficar com medo dessa macumba que venha na televisão em forma de igreja. Vamos acreditar no poder grande de Jesus Cristo ou não vamos? Cheio de medo, cheio de coisa truncada na nossa cabeça. Ou eu acredito no que ele fez, ele é meu Senhor e acabou. Ou eu fico debaixo dessa religiosidade que põe medo, que escraviza e que explora. Despojou, cravou, destruiu. Acredita ou não? Então ali na cruz, depois que ele vê que tudo se cumpre, Jesus é consciente. Jesus não está morrendo ali na cruz sem saber o que está acontecendo. Quando ele está ali, ele tem em mente, ainda que na sua agonia, o cumprimento de toda a velha aliança. De todas as promessas do passado que se referia a ele. Ele tem em mente tudo que Isaías diz a respeito dele. Quando ele vê ali no seu sofrimento, ele cravado, que o sacrifício está se cumprindo, então ele viu que se cumpriu a escritura, então ele rendeu o espírito, ele morreu e disse, está consumado, meus irmãos, acabou. Acredita nisso? Então olha, meu irmão, olha que coisa poderosa se alguém fosse na televisão num sábado, em vez de ficar vendendo coisas o tempo todo e ficar no halabachá, halabacá, né? E fica lá, porque o rei Josafá, né? Você entende? Porque José, porque Daniel, o tempo todo. Vocês veem de vez em quando essas coisas? Não abre o evangelho. Imagina alguém pregando essa coisa simples que eu estou te pregando numa TV Bandeirantes, sábado, está todos
os crentes lá assim, ó. Já pensou quanta mente seria liberta, quantas pessoas seriam libertas, quanto cativeiro acabaria? Você já pensou nisso? Quanta gente escrava da religião, quanto evangélico que nunca nasceu de novo nasceria? Como a verdade libertaria, um mês alguém pregando isso na televisão, abrindo o entendimento das pessoas. Mas está oculto isso aí, está oculto ou não está? Vai começar um programa de sábado, eu ligo lá, vamos ver o que vai falar. Porque o rei, não me interessa nem o louvor. Aí começa outro, vai falar. Porque 7 passos para vir. 7 passos, e olhar para a cruz, nada. 4 coisas que você tem que... 4 coisas que eu tenho que fazer, mas o que Cristo fez por mim, não vai falar nada, não é uma canseira. Se você não nasceu de novo, acho que você vai gostar daquilo. Mas quem nasceu não aguenta mais. Não aguenta mais. Só para terminar, tá bom, queridos? Está chovendo mesmo, né? Então, 2 Coríntios, para terminarmos. Então Jesus ali na cruz disse, ok, está consumado, tudo foi feito. Então 2 Coríntios, capítulo 5. 18 até o 21. Então, ali na cruz, tudo foi removido. Pelo amor de Deus, entenda isso. Olha, tudo que nos separava de Deus, que escravizava, poder do diabo, poder do pecado, poder da condenação, as maldições da lei, todas as paredes de separação que tinha entre nós e Deus, todo Golias, toda Jericó, quando Cristo vai para a cruz, ele derrubou toda essa parafernália que nos separava de Deus. Caiu tudo, derrubou tudo, esfacelou tudo no chão e o caminho agora ficou aberto. Acredita nisso, não tem, eu não vou mais. Deus vai abrir portas. Já escancarou uma porta enorme que é Jesus Cristo. Venha aqui nas campanhas para abrir portas. Porta de quê? Hoje tinha lá na televisão um quadrinho lá, eu vi. A pessoa está no Rio Jordão prometendo assim. Foi aqui que Jacó lutou com o anjo e deu uma virada na vida dele. Jacó não lutou com o anjo no Rio Jordão, ele lutou no Vale de Jabó. Tem nada a ver com o Rio Jordão. A pessoa está lá, uma água corrente, você nem sabe se é Rio Jordão, uma coisinha pequena dizendo que vai ter uma virada de vida, porque está lá, naquele lugar onde Jacó lutou e virou. Não tem nada do evangelho nisso. Versículo 18, 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu qual ministério? O ministério da reconciliação. O que é ministério? Um ministro de Deus presta um serviço para Deus. Qual o ministério que foi dado? Anunciar que Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Tudo foi removido na cruz, está consumado, acabou. Deus derrubou tudo na cruz e nos trouxe para si mesmo por meio de Cristo. Olha lá, tudo provém de Deus, nada provém do homem, tudo provém de onde? De Deus. O que Deus fez? Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu uma obra para fazer, o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava onde? Em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Onde Deus estava, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E os pecados, Deus, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou uma palavra. Qual é a palavra? A palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus, porque se tornou possível aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê?
a justiça de Deus. Então, Cristo se fez pecado, removeu tudo na cruz. Deus nos reconcilia com Ele mesmo, não tem mais parede de separação, nos dá a palavra da reconciliação, Ele nos torna a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus, nos justificou. De sorte que somos embaixadores, em nome de Cristo, embaixadores. Então nós fomos reconciliados, estamos atados em Deus. Não tem mais inimizade por causa do pecado. Não tem mais o diabo vencendo, entrando na igreja, entrando na sua vida, porque Deus te guarda. Nós estamos ligados, unidos, reconciliados com Deus, agarrados nele. Ele é agarrado com cada um de nós. Diabo derrotado, escorraçado num canto ali, destruído. Você acredita nisso? Então, qual é a principal missão da igreja? Não é ensinar como prosperar. Não é, meu irmão. Não é falar que você é cabeça, que você é cabeça e não é cauda, vai comer o melhor dessa terra. Como comprar um carro, 7 passos da vitória, como dar a volta por cima, como sair do vermelho, campanha da prosperidade, campanha... Não é nada disso. A missão principal da igreja é o que Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Fale da reconciliação, fale da cruz, fale do que está consumado, do sacrifício perfeito. Pegue o evangelho. Não é ensinar passos de vitória, como prosperar. Isso aí, meu irmão, não é evangelho. É o que mais se prega hoje. Como abrir portas, como fechar portas, né? Você aceita isso? Muita gente não aceita, não gosta disso. Para terminar, nós vamos voltar a João 19. João 19. Agora leia claramente e entenda. Versículo 28 a 30. E depois, vendo Jesus que tudo estava consumado. Consumado para quê? O que Jesus Cristo viu? Para se cumprir a Escritura. Então estava tudo se cumprindo. Toda a velha aliança, tudo aquilo que foi informado a respeito de Jesus, se cumprindo na cruz. Jesus viu que estava tudo no perfeito lugar. Disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram o vinagre em uma esponja e fixando-a num caniço de súpula lhe chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, acabou, tudo está feito. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então está consumado, meu irmão. Confia nele, creia nele, confia nele em todos os aspectos da sua vida. Entende? Fica ligado em Jesus Cristo. Não olha para a esquerda, para a direita. Não olha para esses apóstolos que andam com 500 guardas-costas ao seu redor, que não dão a mão quase para ninguém da igreja. Tem uma vovozinha lá no fundo que quer falar uma coisinha. Nem eles entram assim. Eles viraram um showman. É o apóstolo showman, né? São tudo aquele show. Passam aquelas maquiagens, aquelas coisas, entram tudo assim, né? Você entende ou não? Deus vai mudar sua vida hoje, xarabacaia. Não olha para isso. Não olha para isso, olha para Jesus. Olha para Jesus. A nossa fé está nele, eu estou agarrado nele, você está agarrada nele. Ele sabe da nossa vida, o que a gente tem que enfrentar, o que não vamos enfrentar. Ele está cuidando de nós, ele vai nos alimentar, ele vai nos ajudar. Eu não creio em nenhuma outra coisa no ser Jesus Cristo e acabou. Não creio nesses atos proféticos, essas palavras falsas proféticas, desses apóstolos falsos proféticos. Não creio nisso, eu creio nessa palavra profética. Está aqui, isso é a palavra profética. Está consumado? Então vamos ficar em pé e vamos terminar. Vamos.